Olá pessoal, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Devocional Diário da PIB. Aqui todos os dias nós aprendemos e conversamos um pouquinho sobre a Palavra de Deus. E todos os dias quem está à frente desse devocional é o pastor André Vargas, mas hoje é o dia de folga dele, hoje ele está descansando. Ontem ele pregou no culto de domingo da nossa igreja, trouxe uma palavra baseada no livro de Atos, ele falou conosco de oração e foi muito importante para a nossa vida. E como hoje o pastor André está descansando, nós que fazemos parte do corpo ministerial da PIB, viemos aqui para falar com você, aprender com você a respeito da palavra de Deus e ler com você um pouquinho da palavra de Deus. Eu sou o pastor Alexandre Leite, o meu ministério na PIB são os Exploradores do Rei. O nosso ministério atende crianças, adolescentes e pré-adolescentes, crianças de 5 até 17 anos de idade. E o nosso trabalho lá nesse ministério é apresentar Jesus para as crianças, fazer com que elas vivam tudo aquilo que Jesus tem de melhor para elas e ensinamos elas a servir dentro da nossa igreja. Formamos líderes servos. E aí um bom dia para os nossos exploradores, bom dia para os nossos comandantes e nós estamos sempre preparados. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com você a respeito do devocional diário e nós vamos falar no nosso devocional de Deuteronômio capítulo 7. Hoje é segunda-feira, então no sábado e no domingo a gente não tem o devocional diário aqui no nosso canal, mas é para você ler em casa, né, o seu devocional. Então era para você ler na sua casa o capítulo 5 e o capítulo 6. Lá na sexta-feira, o pastor André ele compartilhou conosco o capítulo 4 de Deuteronômio. E lá no capítulo 4 tiveram algumas coisas importantes, tá? Uma coisa importante que ele ressalta e a gente aprende é que Deuteronômio é a segunda lei, mas não é que seja uma segunda lei, é a segunda lei, é a segunda vez que Moisés apresenta para o povo a lei de Deus e está apresentando para a nova geração, porque a geração que saiu do Egito, ela já morreu toda no deserto porque pecou, porque aborreceu a Deus, porque não teve a verdadeira fé em Deus, e toda aquela geração pereceu no deserto. E agora a nova geração está se preparando para entrar e viver na terra prometida, e Moisés então está reapresentando, está mostrando pela segunda vez a lei de Deus para essa nova geração. Lá também na sexta-feira, o pastor André conversou conosco sobre o motivo, para que serve a lei de Deus. Ela serve para que nós possamos viver o melhor daquilo que Deus tem para nós e também serve para que nós possamos tomar posse das coisas que Deus preparou para nós. Olha que legal, né? Nesse sentido, a lei foi criada por Deus para nos proteger e para nos preservar. Acontece que de vez em quando a gente quer ser autônomo. A gente quer tomar a lei nas nossas próprias mãos e fazer as nossas próprias leis. Porém, quando nós fazemos isso, nós tiramos a sabedoria de Deus e colocamos a nossa. E aí eu te pergunto, quem você acha que é mais sábio? Você ou Deus? Eu acho que é Ele, né? Então a autonomia é isso, é eu tomar a minha lei na minha própria mão e agir de acordo com que essa lei que eu criei fosse o melhor para mim. Mas nem sempre isso é o melhor para mim. Lá na sexta-feira também o pastor André falou um pouquinho com a gente sobre idolatria. E nessa idolatria ele explicou para a gente do gatinho dando tchau, do Buda lá que o pessoal coloca a moedinha e de várias outras formas de idolatria. E a gente entendeu lá na sexta-feira que idolatria é quando a gente começa aquilo que a gente deveria depositar a fé em Deus, a gente coloca a fé em objetos, em coisas criadas. Quando a gente coloca lá o gatinho dando tchau, esperando que aquilo traga bênção, que traga recurso financeiro para o meu comércio, que traga dinheiro para mim, eu estou depositando a minha fé no gatinho e não em Deus, que é o nosso provedor, que é aquele que nos dá tudo. Então idolatria é quando eu tiro
a minha fé de Deus, que é o Criador e é aquele que nos abençoa, e coloco essa fé em qualquer outra coisa. Pode ser um gatinho dando tchau, ou pode ser até mesmo o meu querido filho. Quando ele toma o lugar de Deus na minha vida, quer dizer que eu estou idolatrando a ele e não estou rendendo graças a Deus. Eu preciso amar o meu filho e ensiná-lo a amar a Deus. Vamos falar um pouquinho, já que você leu no sábado, né? Você leu no sábado o capítulo 5 do livro de Deuteronômio. Vamos ver algumas coisas interessantes do capítulo 5. No capítulo 5, Moisés começa a ler diante do povo os 10 mandamentos, né? E ele está fazendo isso para que aquela geração estivesse preparada para tomar posse daquilo que Deus tinha para ela ali, cruzando o Rio Jordão, e para que pudesse viver naquele lugar em paz e prosperando. Então a ideia de Moisés em ler aquilo para as pessoas é que elas pudessem viver em paz. Eu não estou falando que elas teriam paz na conquista, mas estou falando que elas pudessem viver em paz e ao mesmo tempo que elas pudessem tomar posse daquilo que Deus tinha preparado para ela. Ali também no capítulo 5, acontece, Moisés lembra para a nova geração que lá no passado Deus falava diretamente com eles. Assim como eu estou falando com vocês, vocês estão me ouvindo, aquele povo ouvia a voz de Deus. Só que a voz de Deus era tremenda, saía no meio de fogo, de fumaça, de trovão, e eles tiveram medo de serem fulminados pela glória e pela pureza de Deus. E Deus deu razão para eles e colocou Moisés como o sacerdote, como aquele que Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo falava com Moisés e Moisés falava com Deus. Então Deus colocou, instituiu o sacerdócio ali em Moisés para que o povo não falasse diretamente com Deus. E o povo aceitou isso porque ficou com medo de ouvir diretamente a voz de Deus. Então, coisas interessantes ali no capítulo 5. No capítulo 6 também temos algumas coisas que nós podemos falar. Moisés ele continua fazendo a leitura diante do povo, só que ele apresenta um incentivo, onde ele diz uma frase que é muito dita e repetida por nós, que fica ali no versículo 5. Tá? Essa frase a gente costuma dizer ela de maneira comum e às vezes sai sem querer. Ou quando você quer reforçar alguma coisa, você fala assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Isso está lá no capítulo 6, versículo 5 do livro de Deuteronômio. Né? E também aqui no capítulo 6 tem algo bastante interessante que é um pouco ligado ao ministério que a gente trabalha na PIB dos Exploradores do Rei, que é sobre a educação dos nossos filhos. Moisés está lendo para o povo a lei de Deus e falando a respeito dessas leis. E aí ele fala para os pais naquele momento, dizendo assim sobre as leis, que eles deveriam ensinar aos seus filhos com persistência. Eles deviam ensinar com persistência aos seus filhos. Por que você acha que Moisés, ou que Deus fala para o homem, para o pai, para a mãe, ensinar seu filho com persistência? Porque você vai encontrar, às vezes, resistência. Porque o jovem, ele quer tomar a vida dele nas próprias mãos. E ele quer ser autônomo, ele quer fazer as próprias leis. Mas nós precisamos persistir no ensino. Porque quando a gente persiste, a gente consegue plantar aquela sementinha que vai germinar e vai brotar dentro dele, então, a sabedoria. Certo? E aí no versículo 7 está dizendo sobre as leis. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Gente, por que nós precisamos ensinar aos nossos filhos em todo o tempo? Lá no capítulo 6, ainda no versículo 24, diz para a gente por quê. Lá no versículo 24 diz assim, né, falando das leis: o Senhor nos ordenou
que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. Ensina o teu filho todo o tempo, em todo momento. Conversa com ele quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, porque ele ouvindo e ele obedecendo essa palavra, obedecendo essas leis, ele será bem-sucedido e terá a vida dele preservada. Isso é muito legal? Também acho, pessoal. E aí a gente finalizou o capítulo 6. Depois dessa pequena revisão aí, daquilo que a gente leu no final de semana, vamos entrar aqui na leitura do capítulo 7 de Deuteronômio. E aí eu quero ir lendo um pouquinho com você e discutindo algumas ideias. Bom, aqui na minha Bíblia, na tela do computador que eu uso, tem um título que diz assim: A Destruição das Nações. Não é que vai falar sobre a destruição, mas vai mostrar para a gente o que aconteceria quando cruzasse o Jordão, como que seria. Deus estava preparando o povo para uma situação de combate. E aí, a gente escutando os devocionais diários, a gente lembra que o pastor André falou conosco o seguinte, que nem tudo é fácil, que Deus já deu a terra prometida, mas Ele não deu de mão beijada. Às vezes Deus já deu algo para você, mas Ele não te deu de mão beijada. Você vai ter que conquistar, você vai ter que lutar por aquilo ainda. Você vai ter que fazer o seu esforço para você poder conquistar aquilo que Deus já te deu. Mas Ele já te deu. E nesse momento é o que estava acontecendo ali. E aí o versículo 1 fala assim: Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para ela tomarem posse, Ele expulsará diante de vocês muitas nações, os hititas, os gigarzeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes que vocês. Olha só, Deus está dizendo para eles o seguinte: vocês vão passar, vocês vão entrar na terra e vocês vão tomar posse dela, mas quando vocês chegarem lá, vocês vão encontrar um pessoal muito maior em número e muito mais forte que vocês. Só que aí no versículo 2 ele fala assim: quando o Senhor seu Deus as tiver dado, ou seja, tiver dado essas nações para vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Continua no versículo 3. Não se casem com as pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos dela, e nem tomem as filhas delas para os seus filhos. Só, deixa eu aplicar esse texto para você entender ele melhor. Você olha esse texto e fala assim: pô, Deus é cruel, Deus está mandando destruir tudo quando eles entrarem lá, não deixar uma alma viva. E ainda está fazendo assim: se deixar vivo, olha, eu não quero que você permita com que o seu filho se case com aquelas pessoas de lá, e nem que elas se casem com você. Pessoal, essas nações representam para Deus o pecado, aquilo que é errado. Eles estão no lugar errado, eles estão naquilo que foi prometido para o povo de Deus. Nós, às vezes, temos as nossas conquistas a fazer, mas a gente simplesmente desiste dessas conquistas. E por que a gente faz isso? Porque a gente caminha, a gente quer conquistar aquilo que Deus deu pra gente, mas a gente não está disposto a destruir as coisas que nos atrapalham. Vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho algo que me tira da presença de Deus. Vamos supor que, por exemplo, seriados. Não estou condenando aqui que você assista seriado, mas eu estou te avisando o seguinte: olha, se você assistir muito seriado, esse tempo que você usa no seriado, ele está te afastando da presença de Deus. E Deus quer algo para você. Às vezes você quer exercer uma função no ministério, você quer crescer diante de Deus, você quer ter um maior conhecimento bíblico, e Deus já permitiu que você tivesse isso. Mas o seriado, ele está lá na tua terra prometida, impedindo você de chegar lá. E aí você faz o seguinte: quando você cruza o Rio Jordão,
Em vez de você ir lá e desligar o Netflix, desligar a televisão e dar o tempo para a palavra, você chega lá e faz um tratado com ele. Fala o seguinte: não, essas 2 horas que eu fico na frente do filme, eu só vou fazer uma. E Deus fala para você o seguinte: olha, quando eu tiver dado para vocês e vocês estiverem derrotados, ou seja, eu já decidi que eu quero aprender. Deus já me deu a possibilidade de aprender. Ele já me deu a vitória. E aí eu chego lá do outro lado e negocio com o meu inimigo. Eu falo: olha, eu já te derrotei, mas assim, eu ainda vou te dar 1 hora do meu tempo, porque Deus já me deu a minha vitória. E quando você faz isso, tá? Quando você negocia com o seu inimigo, você permite ainda que a sua vitória não seja completa. Será que você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer para você? E tem um motivo para isso. E Deus explica isso. Deus explica por que as pessoas de lá deveriam destruir todos aqueles povos. Deus explica ainda por que eles não deveriam se casar e dar em casamento aquelas pessoas. Falando em se casar e dar em casamento seus filhos e filhas, seguindo a mesma lógica, presta atenção. Aquilo que não é bom para você também não é bom para os seus filhos. Falando do seriado ainda, se você quer ter um tempo maior na presença de Deus, e Deus já te deu essa vitória, Ele te deu a palavra, Ele te deu a condição, te deu capacidade de ler e de entender, e você pode dedicar esse tempo, isso também não é legal para o seu filho? Isso também não é um momento em que você poderia colocar o seu filho para estar ouvindo uma história bíblica, para você estar compartilhando com ele uma história bíblica? Lá nos Exploradores do Rei, os pais ajudam os filhos a decorar versículos bíblicos. Só que em vez disso, você pega e coloca o seu filho assistindo lá a Patrulha Canina. Então aquilo que não é bom para mim, também não é bom para o meu filho. Não permita que seu filho se case com esse negócio, porque ele está tomando o tempo do seu filho, está tomando a vitória, o crescimento do seu filho. E se não é bom para você, também não é bom para o seu filho. Será que agora você entende esse texto um pouco melhor? E qual é o motivo disso? Está aqui no versículo 4. Pois essas coisas, ou seja, pois essas mulheres, está falando, não se casem, elas desviariam os seus filhos de seguir-me para servir outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês rapidamente e os destruiria. Pessoal, como nós devemos tratar o pecado? Como nós devemos tratar aquelas coisas que nos afastam de Deus? Está seguindo na sequência desse texto que diz assim: assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Não existe negociação com o pecado. Não se negocia princípios e não se negocia valores. O nosso princípio é a palavra de Deus. A gente não negocia a palavra de Deus. Os nossos valores são a vontade de Deus para a nossa vida. A gente não negocia esses valores. Tá? Então, qual é a situação? Quando você está diante de algo que Deus prometeu para você, quando você quer conquistar algo para o reino de Deus, não negocie com aquilo que te afasta da presença de Deus. Se for preciso, você vai ter que derrubar esse altar. Se o Netflix te afasta de Deus, cancela a assinatura, meu irmão. Se assistir vídeo na internet, ele te atrai para você olhar outro tipo de vídeo, querido, desliga o computador, não liga mais. Liga só no trabalho e se tiver alguém olhando do seu lado. Tá? Então assim, você não tem negociação com o pecado. Tá? Não tem negociação com as coisas que te afastam de Deus. Tenha isso no seu coração. Porque se você optar por manter essa negociação, a ira do Senhor se acende contra você e rapidamente você será destruído. Mas essa ira do Senhor, eu vou falar que ele fica mais triste, porque você acaba se destruindo sozinho, porque você não está obedecendo a lei de Deus e você decide que você vai se afastar dele. Como que é ruim viver
viver longe de Deus, né? No 6 diz assim, pois vocês serão... Está justificando, Deus fala assim, né? Depois do versículo 4, ele fala, porque a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente destruiria. No 6, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo e o seu tesouro pessoal. Uau! Pois vocês são um povo santo. Vocês são um povo separado. Tá? Deus já te deu algo lá na frente. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um projeto para você. E Ele já te entregou isso. Você tem que cruzar o Rio Jordão e lutar para chegar lá. Você tem que se aproximar de Deus, quebrando e destruindo esses ídolos e colocando todas essas coisas para fora. E Deus fez isso porque Ele tem em você que você é um povo separado. Porque Ele escolheu você no meio de todo mundo para ser dele. Você é o tesouro pessoal de Deus. Gente, isso é uma coisa linda, isso é maravilhoso. Você é o tesouro pessoal de Deus. Foi porque Deus, no 7 diz assim, o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. No 8, mas foi porque o Senhor os amou por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso que Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão e do poder do faraó, o rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus, e Ele é Deus fiel e que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Deus te ama, Deus quer algo para você. Se a gente hoje está aprendendo sobre a lei de Deus e você está aqui assistindo nesse momento, é porque Deus quer que você obedeça a essa lei, para que você tenha vida, para que você consiga conquistar o projeto que Deus tem para você. E Deus é fiel para manter aquilo que Ele te prometeu. Deus é fiel para fazer aquilo que Ele preparou para você. Creia nisso. Deus tem algo para você. Deus tem algo muito maior para você. No versículo 12, diz assim, se vocês obedecerem essas ordenanças e guardarem e as cumprirem, então o Senhor seu Deus manterá com vocês a aliança e a bondade que prometeu sob juramento aos seus antepassados. Ele os amará e os abençoará, e fará com que vocês se multipliquem, e abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite, e as crias das vacas e das ovelhas, na terra que aos seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. Querido, querida, meu irmão, hoje nós estamos aprendendo a obedecer a Deus. Nós estamos aprendendo a caminhar segundo a vontade que Deus tem para nós. Se você obedecer essa vontade de Deus para a sua vida, olha, você tem a garantia de que Deus, Ele vai ser Deus na sua vida e vai ser o provedor daquilo que você precisa. Tá? Ele vai atender aquilo que você necessita. Ele não vai permitir que te falte nada. Agora, eu quero caminhar um pouquinho com você, que às vezes você pode falar assim, nossa, o pastor Alexandre está falando com a gente, mas ele está sendo pragmático, dizendo que tudo serão flores. Eu não estou dizendo para você que a vida do cristão é fácil. Eu não estou dizendo para você que as coisas vêm para a gente de mão beijada. Eu estou dizendo para você que Deus está preparando o povo para um combate. E eu estou dizendo para você que Deus está te preparando para um combate. Escolher ser um cristão não é fácil.
Você escolher viver sobre princípios e valores não é fácil. Às vezes, nós somos confrontados com coisas que a gente vê e com decisões que a gente quer tomar. Então, muitas vezes, você precisa se reafirmar. Às vezes até numa situação simples do trabalho. A lei de Deus mostra pra gente não mentir, pra gente não enganar, pra gente não fazer isso. E às vezes você está no seu trabalho e alguém quer, e vem aquela ligação indesejável, e você pede para alguém falar assim, olha, diz que eu não tô. Isso é mentira. Mas aí você está negociando princípios e valores. Nem tudo serão flores. Você viver segundo aquilo que você acredita de verdade tem um preço, tem uma luta, tem um combate. Tá? E às vezes você pode decidir trazer para a sua vida essas coisas que não são legais. Aqui no último versículo do capítulo, do capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 26, Moisés continua com as recomendações, mas ele fala algo assim, não levem coisa alguma que seja detestável para dentro da casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois será separado para a destruição. Aqui Moisés está falando das imagens e até mesmo do ouro que cobre essas imagens. Então você fala assim, vou destruir aquilo que me atrapalha, tá? Vou destruir aquela imagem, mas aquele ouro que está cobrindo essa imagem tem valor, então eu vou derreter e vou guardar o ouro. Ou seja, eu estou tirando, o negócio é ruim, mas tem uma coisa que me agrada, eu levo essa coisa para dentro da minha casa. Isso a gente chama de pecadinho de estimação. Não fique com um pecadinho de estimação na sua vida. Olha, você pode mexer no que você quiser, mas nesse ponto aqui na minha vida, ninguém toca. Nesse ponto eu sou autônomo. Pessoal, hoje no capítulo 7, a gente está entendendo que Deus tem o melhor para nós. Que Deus quer o melhor para nós. Nós estamos entendendo que nós vamos cruzar o nosso Rio Jordão e fazer grande conquista. Mas nós entendemos também que nós precisamos deixar algumas coisas para trás e resistir àquilo que é mal. Eu espero que nós tenhamos aprendido bastante juntos hoje. Eu quero desejar para você um bom dia de trabalho. Eu quero desejar para você uma boa semana, uma semana cheia de Jesus, tá? E eu gostaria de tirar um tempinho agora para estar orando com você, para que Deus abençoe a sua vida nessa semana. Tá? Então, feche o teu olho aí nesse momento e vamos agradecer ao Senhor por esse dia, por essa semana e por esse momento de estudo. Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por esse tempo que nós temos aqui de manhã, aprendendo e ouvindo das coisas do Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz e ela se renova a cada dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor enche o nosso coração com a Tua sabedoria. Pai, nós sabemos que nós, de nós mesmos, nós não temos nada, Senhor, que possamos dar ou oferecer para o Senhor ou para qualquer outra pessoa. Por isso nós carecemos, nós precisamos do Senhor. Eu te rogo, meu Deus, que o Teu Espírito Santo esteja dentro do meu coração e do coração de cada irmão que está aqui nessa manhã, Senhor. Que o Senhor possa estar falando aos corações dele, que o Senhor possa estar nos renovando a cada dia as nossas forças, nos ensinando, Pai, a combater o bom combate, nos ensinando, Deus, a resistir àquilo que é mal, Senhor. Nos ensinando, Pai, a confiar no Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado pelo culto de ontem e obrigado, Senhor, pelo dia de amanhã. Assim, eu te agradeço em nome de Jesus. Tenha um bom dia, meu querido e amado irmão. E como nós dizemos nos Exploradores do Rei, esteja sempre, sempre, sempre preparado.